Olá, hoje estamos em mais um Podiumcast esportivo, promovido pela ACMESP, Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, com apoio da Suen TV. E hoje recebemos aqui vários amigos acompanhando uma pessoa muito querida, uma amiga, que é a vereadora Janaína Lima. Seja bem-vinda ao nosso Podiumcast, vereadora. Um grande prazer estar aqui. Mauser, você que é essa pessoa tão querida, tão iluminada, esse defensor de todos os secretários de esporte do nosso estado, que tem feito um trabalho de disseminação tão importante da importância do esporte, aliado à educação, aliado ao empreendedorismo, trazendo essa grande forma para o protagonismo individual das pessoas. E isso é muito bonito do seu trabalho. Então é uma grande honra estar aqui no pódio. Obrigado, vereadora. Muito gentil da sua parte, porque nós estamos buscando realmente fazer com que os secretários venham a ter a importância devida, principalmente pelo esporte, que eu vejo o esporte como o maior movimento de inclusão mundial. E todos os secretários dão entrevistas, aparecem, e o do esporte, que faz muito para o cidadão, acaba não aparecendo. Então é nesse sentido. Mas o importante é que o nosso programa, ele é feito para enaltecer o trabalho dos secretários, ex-atletas e personalidades. E você se encaixa nessa personalidade e também como uma administradora pública, porque você tem um trabalho de grande relevância na Câmara Municipal. Mas antes que falamos dos seus projetos, o nosso internauta está curioso de saber, porque eu já sei, é uma história linda sua, de como tudo começou. Então, você pode nos apresentar essa sua história? Com certeza, querido. Primeiro, quero te agradecer pela linda história, mas eu acho que a minha história é o retrato de 90% dos brasileiros, que muitas vezes, pelo CEP que nasce, recebe, na verdade, muitas vezes uma sentença. A história da Janaína hoje ainda é uma exceção da regra. E o meu trabalho de ter vindo para a política é fazer com que histórias como a minha virem regra e não exceção. Então, eu nasci no Capão Redondo, no bairro do Cafu, 100% Jardim Irene. Quem é que não se lembra desse dia emblemático, né? Ele levantando a taça. O Cafu, né? O grande Cafu, nosso capitão, em que a gente tem a oportunidade, dentro de uma comunidade, entender o que hoje o mundo está começando a entender, o que é o espírito de solidariedade. Então, no Capão Redondo, muitas vezes as pessoas dentro das comunidades olham muito as distâncias, as discrepâncias sociais que existem, né, quando a gente vai da ponte para lá. Mas, na verdade, o que a gente encontra, quem nasce, quem cresce numa comunidade, é uma explosão de amor. Na verdade, você é cercado por pessoas em que a divisão da sua casa não impede que você receba o amor da casa vizinha. Em que o acabar o feijão da sua casa não impede que você não cozinhe o feijão à noite, porque se o Tupperware do vizinho está lotado, o seu também está cheio. Se está faltando um ovo para você fazer seu bolo, e é isso que eu demorei muitos anos para entender o que é essa tal da economia colaborativa, que o mundo demorou quase que um século para entender que isso seria a grande solução da sustentabilidade, de fazer com que a economia cresça cada vez mais, mas sem, na verdade, tirar a fluidez de uma economia colaborativa e criativa. Quando eu viajei para os Estados Unidos e eu tive a oportunidade de conhecer o Vale dos Silícios, e aí a gente estava falando, olha, aqui nada se cria, tudo se compartilha, tudo se recria, tudo se constrói juntos.
E é exatamente esse espírito do Vale dos Silícios que invadiu a economia das startups, de uma nova visão de economia e de sociedade, é o que a gente vive dentro da comunidade. Então, tudo isso para dizer que eu nasci lá no Capão, sonhei em me tornar advogada, cheguei a estudar em grandes universidades fora do Brasil, mas eu acho que o dever cívico que me trouxe... Eu fui filha de uma líder comunitária. Minha mãe era líder comunitária no Capão Redondo. E muitas vezes na minha casa, Mausley, todas as semanas, tinha 5.000 pessoas para pegar a cesta básica, a distribuição do leite, que era semanal, era para buscar algum apoio, uma vaga de emprego. Então, eu aprendi, de fato... Você conviveu, né? Eu convivi. Eu aprendi, de fato, ser vereadora dentro de casa. E foi lá que eu vi a minha mãe se desdobrando, muitas vezes cumprindo um papel que a população esperava de um ente público ou de uma instituição pública, e ela, em toda a sua simplicidade, era quem dava o amor, o acolhimento e um caminho de luz para aquela pessoa que buscava uma solução dentro da minha casa. Então, tudo isso é para dizer que o verdadeiro espírito, né, de você estar na política, de você ocupar um cargo público, é servir a população. E você fazer com que histórias como a minha, de quem saiu de uma comunidade e trilhou caminhos, teve acesso a ensino, à educação, teve oportunidade de ocupar cargos públicos, tudo isso para dizer que o verdadeiro sentido de tudo isso é servir as pessoas. Quando isso está no centro, tudo fica fácil. Nossa, a história é maravilhosa. E muitas vezes eu faço críticas a alguns secretários que eles acabam não sendo participativos. Então, nós geramos oportunidades para que eles possam se reciclarem, treinarem, fazerem. E o que me frustra são as ausências. E você chegou na parte que eu sempre dou essa mensagem. As pessoas estão ali para servir, para poder ajudar os munícipes a buscar um caminho, uma solução, uma alternativa de vida, porque vocês são as pessoas que são o espelho para essa sociedade. Vocês foram ou indicados ou eleitos para atender a população. E você tem feito isso vindo de berço, né? Vindo de berço. E, além de ser filha de uma líder comunitária, eu fui de um motorista de ônibus. Então, às vezes, as pessoas falavam, seu Expedito. E meu pai é muito carismático. Hoje é aposentado. Seu Expedito, eu quero pegar aquela carona amanhã, porque eu não tenho um centavo para pagar. E eu preciso ter uma oportunidade de emprego. Ô, meu filho, fica tranquilo. Amanhã a gente dá um jeito. Você não vai perder sua entrevista. Então... ter sido filha de pais acolhedores dentro de uma comunidade tão carente que muitas vezes as pessoas chegavam na minha casa sem perspectiva e outros momentos aquela mesma pessoa chegava iluminada, dizendo que conseguiu o seu trabalho, que conseguiu a vaga na creche para o filho. Então, é o verdadeiro sentido da vida, né? Quando a gente faz com que a nossa vida ganhe um significado na vida do outro. Sim. E eu acho que isso é a grande missão, né, que Sim. Deus deixou aqui para nós. E eu fico sempre feliz de ter aprendido isso dentro da minha casa. E eu lembro que teve uma semana que minha mãe não recebeu doações de cesta básica. E as pessoas iam para minha casa, iam pedir. E minha mãe falava assim, vem à noite jantar em casa com seus filhos. E aí a pessoa saía, põe mais água no feijão, divide a carne, vamos fritar mais ovo. E eu acho que esse é o verdadeiro sentido da política, esse é o verdadeiro sentido que a gente espera dos nossos administradores públicos, né? E muitas vezes você chega para o esporte, né? Trazendo aqui. A gente chega numa comunidade, o que a gente encontra? Um campinho todo comprometido, sem nenhuma condição de ser utilizado pelas crianças, e uma bola murcha. Nas escolas, uma atividade de educação física precária,
porque não se dá o devido valor da educação física, da atividade, como inclusive um fator importantíssimo da psicomotricidade, que é de fundamental importância para a inteligência emocional, inteligência social, quando a gente fala de cognição, inclusive isso a gente fez no CEL Paraisópolis, E que vai eu quero refletir falar para na você pessoa depois, quando adulta. que vai refletir E é ali que no precisa. PIB do nosso país, que vai refletir na autoconfiança dessa pessoa, na autoestima dessa pessoa. Então, para quem de repente está lá no dia a dia, naquele trabalho de zelador, porque o administrador público, o prefeito, o secretário, ele na verdade ele faz um grande trabalho, cada um na sua pasta, de zelar pelos interesses da cidade daquele determinado tema. Então, no esporte, você muitas vezes fica ali naquela função burocrática que você não consegue entender de fato o alcance da sua atuação, mas de repente a cidade que hoje você administra vai ser o carro-chefe do PIB do seu estado, simplesmente pelo fato por você ter feito os investimentos corretos, que você vai estar potencializando a inteligência dos futuros, né, gestores, administradores, empresários, trabalhadores dessa cidade. Então, é entender que a gente está ali, na verdade, como um grande atalho do que é hoje as cidades, o estado, o país, para o que ele pode se transformar. Para isso, a gente tem que entender e ter esse compromisso genuíno com o servir. Não, a tua linha é o que sempre esperamos do gestor público, do parlamentar. E é isso que é gostoso de ouvir, esse compromisso que você tem, que vem do berço, como nós falamos. Você foi eleito em 2016, reeleito em 2020, porque a sociedade reconheceu o valor, o teu comprometimento. Isso que é importante. Estamos realmente no caminho de ter essas pessoas, a sociedade escolher pessoas com esse comprometimento, que vivenciou as necessidades das pessoas e faz para as pessoas e utiliza o mandato para isso, que é a função principal de um parlamentar. Como você brilha nos seus olhos, como brilhou também nos meus, quando você conta essa história social, desses movimentos, você também tem é consciente da importância do esporte. E o teu mandato, nós percebemos esse compromisso de várias ações que você fez em projetos continuados de escolinhas, inclusive o Henrique Guimarães, você tem um projeto com ele no Periperi, ou seja, o Rubão na Freguesia do Ó, Heliópolis tem um projeto também. Então você tem essa capacidade de poder servir através dessas entidades. Mas você fez também um projeto, você falou até de céus. Qual que é um que você fez que se tornou um projeto de lei e que tem impactado muito para a sociedade? Você pode nos falar isso, vereador? Posso. É o Intercels. É um campeonato. Vou dizer da onde veio a inspiração. Quando eu fui estudar em Harvard neurociência, fiz um curso, uma imersão de neurociência em primeira infância em Harvard. E que fica em Massachusetts, que é bem próximo de Boston. Tem uma maratona, né, que ela é tradicionalíssima em Boston. E que as crianças, né, do ensino fundamental, elas, ao invés de terem aula, elas são liberadas para torcer pelos cidadãos que correm nessa corrida. Na verdade, vem gente do mundo todo participar dessa maratona. E o que me chamou a atenção? O civismo daquela atividade. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei assim, eu quero fazer isso. E aí, de repente, eu conversando ali no plenário com o Jorge Rato, que ele era bem envolvido com a questão do esporte, ele falou assim, eu tenho um projeto que trabalha mais ou menos com isso. Eu falei, então vamos construir juntos?
Eu virei coautora da iniciativa e esse projeto ele busca criar esse campeonato entre os céus, em fazer que, além de ter essa competição, ter essa colaboração. E o intuito é de ter escolhido os céus por causa do envolvimento que a comunidade tem com os céus e fazer com que a comunidade cerque, né, esses campeonatos torcendo pelos nossos atletas mirins. Então, esse exemplo, né, de que eu acredito que a educação, sem sombra de dúvidas, ela é o que vai dizer o que um país vai ser na próxima década. O compromisso dos seus governantes com a educação é o que dita isso. Mas a educação, ela não caminha sozinha, né? Ela precisa de 2 aliados importantíssimos, que é esporte e cultura. E quando você faz um campeonato como esse Intercéus, primeiro você reforça a educação, você reforça o esporte aliado à educação e você, dentro da cultura, trabalha o espírito de cidadania, de civismo entre as relações e a relação da escola com a comunidade. Então, é um ganha-ganha que você não para de contabilizar. Então, eu espero que cada vez mais a gente que percebe os jores, que tem aí tantos campeonatos interestaduais. Eu, na minha adolescência, eu jogava muito handball. Opa! Eu gostava muito de handball. E o handball foi muito importante para a minha formação, para a disciplina. É isso que eu ia dizer. Traz Resgata isso. esses valores de disciplina, respeito, né? Sim, porque isso é uma característica que só o esporte te ensina. É um valor agregado ao esporte que você não tem como avançar no esporte sem disciplina. Sem dúvida. Então, uma oportunidade da gente ter uma sociedade mais consciente, cidadãos mais plenos e profissionais mais responsáveis, né? Então, você chega hoje numa juventude que tem baixa resistência à frustração. Por quê? Porque a gente vê o número de atividades esportivas reduzindo dentro da grade tradicional da escola e ela sendo uma atividade isolada, não dentro da educação e não como uma aliada à educação. Então, a gente precisa também rever a importância. Eu falo sempre, eu tive uma oportunidade de dar uma entrevista no CREF, foi quando a gente, inclusive, se encontrou lá, e foi uma oportunidade muito bacana, que eu disse do meu desejo em que as creches tenham um professor de educação física. Que a gente vai mudar a história do PIB do Brasil se a gente conseguir isso. Verdade. A gente fez um experimento no Céu Paraisópolis que depois eu quero contar para você. Então, quero que você volte. Não, eu quero até esse gancho aí, que você que é nosso internauta que nos acompanha, profissional de educação física, professor esportivo, que tem vários presidentes que nos acompanham, vê essa importância que a vereadora nos fala. Não é só no adulto, é oportunidade nas crianças. E o CEL, que é um projeto que veio e que envolve a educação no mesmo equipamento, educação, esporte e cultura, se nós tivermos essas oportunidades, ter esses profissionais, que é a sua ideia, que você trabalha isso, inclusive, vai engrandecer muito e gerando oportunidades. Porque Com você, certeza. como uma pessoa que mexe com empreendedorismo, isso já é uma oportunidade. Com certeza. O empreendedorismo, as pessoas ficam muito apegadas nessa coisa de você gerar um CNPJ. E o empreendedorismo, ele é muito mais uma atitude do que um CNPJ. E o empreendedorismo, ele tem muito o espírito do esporte. É 1% de inspiração e 99% de transpiração. É verdade. Então, as pessoas glamorizam, né, a questão de você empreender, de você buscar sua autonomia, mas é muito mais disciplina, persistência, resiliência,
trabalho duro, do que o lado glamuroso que as pessoas olham, que são as medalhas, que é o sucesso, que é o reconhecimento, que é a estabilidade financeira alcançada. Então, é muito importante a gente entender o quanto que as coisas boas, que trazem ensinamentos, elas se encontram, né? E o empreendedorismo e o esporte é algo que se encontram. Então, você vê que quando a gente vê um professor de educação física que pensa fora da caixa. Eu lembro que no meu bairro tinha uma professora que ela era fora da caixa. Ninguém ia para academia. Então, ela criou a academia na praça. Então, todo mundo, ela criou uma grade. E a turma ia treinar lá. A turma ia lá. Então, ela inventava um monte de aula. Então, para você ver a criatividade, como ela é muito mais uma atitude de você dizer... Eu lembro até hoje, Mosley, quando eu recebi a ligação da faculdade, eu demorei 10 anos para me formar advogada. Então, eu me tornei advogada, eu entrei na faculdade, com quase 10 anos eu peguei o meu diploma. E teve um dia que me ligaram da faculdade, falando que eu não poderia mais entrar, que eu estava com a entrada, com o acesso bloqueado. E aquilo me deixou muito frustrada, porque era o sonho da minha vida me tornar advogada. E eu tinha R$10 no bolso. Falei, o que eu posso comprar com R$10? Aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer brigadeiro. E num segundo momento eu decidi vender aquele brigadeiro. E aquele dia eu decidi viabilizar o como eu pagaria a minha faculdade. E de dezembro até o carnaval, eu ficava na Praia Grande vendendo sanduíche na praia. Eu dormia numa Fiorino junto com uma amiga e a gente passava o dia vendendo sanduíche na praia e ela vendia roupa. E o irmão dela emprestava Fiorino pra gente, nesse período, pra gente dormir, porque a gente não tinha recurso para pagar nem um hotel. E com isso, vendendo brigadeiro na faculdade e sanduíche na praia, eu paguei a minha faculdade. E 3 meses depois, eu me tornei sócia de um escritório na Faria Lima, que é o IPTU mais caro da cidade de São Paulo, metro quadrado, o que paga mais IPTU na cidade de São Paulo. Então, isso o que mostra é que foi a minha atitude. É verdade. Se eu tivesse me intimidado com aquela ligação e aceitado que aquela ligação seria uma sentença... Você falou isso no começo. Isso não teria mudado minha história. Então, muitas vezes, a pessoa que está aqui nos ouvindo, um secretário, ele está com um projeto, um sonho grande, que ele fala, não sei nem por onde começar, ninguém está me ouvindo, o prefeito não acredita na minha proposta, ninguém consegue entender minha visão, minha equipe não está comigo. Troque de amigos, não troque de sonhos. O primeiro passo e o mais importante é você acreditar nos seus sonhos. E lembrar sempre, eu costumo dizer, Mosley, que assim, é claro que a gente não constrói nada sozinho. Mas o navio, ele tem que entrar pessoas que respeitam o seu sonho. Sim. Então, a primeira pessoa que tem que respeitar seus sonhos é você. Para que as pessoas que entrem no seu navio, rumo a alcançar os seus sonhos, eles tenham respeito aos seus sonhos. Se essa pessoa não entrou com respeito no seu navio, ela não é digna de estar navegando com você. Sem dúvida. Então, é o que a gente fala. O que afunda o navio não é o que está fora, não é o mar que está fora. É a quantidade de água que a gente deixa entrar. Então, que a gente construa aqui bons marinheiros. Que a gente faça que, mesmo com os ventos fortes e desafiadores, se mantenham firmes, acreditando no propósito de que é possível tirar os seus sonhos do papel. E eu quero dar uma dica para todos eles, viu? O Mausler, ele é um ótimo executor de sonhos e de tirar projetos do papel.
Então, eu mesmo tenho vários e vários conselhos excepcionais que eu sempre recebo dele quando eu encontro. Então, eu deixo aqui a dica para todo mundo. Olha, o importante são esses depoimentos, porque a gente aqui está batendo um papo. O importante é levarmos conteúdos para vocês. E hoje a gente percebe um depoimento que é de extrema importância, porque é uma lição para todos nós. Porque é mais fácil, o brasileiro também, ele só não é melhor, porque ele já é diferente de qualquer um do mundo. Sim. Mas ele só não é melhor porque às vezes ele desiste fácil. Desiste fácil. Tem que se superar. E Tem que se você superar. deu um depoimento que é uma lição de vida para todos nós. Porque num momento de dificuldade, você não se entregou. Não. Você foi para cima para realizar teu sonho, foi determinada, que é isso que a gente fala, determinada, desprendida, dedicação. Então, realmente, é isso que nós precisamos. Pessoas que nos sirvam de exemplos, como a vereadora Janaína Lima, que nos motiva. Hoje vamos sair desse programa melhores do que como entramos. Obrigada. E agradeço, porque isso é uma lição para todos nós, porque às vezes a gente depara com alguma dificuldade e se entrega, e não podemos fazer isso. Então você é um exemplo que temos que seguir. Dê uma dica de secretários que enfrentam a dificuldade, você dirigente que enfrenta às vezes uma dificuldade na sua entidade, os amigos os acompanham. Então tem é uma isso. história também muito inspiradora que você aqui até comentou de um projeto que a gente apoia, que é o medalhista olímpico Henrique Guimarães. Sem dúvida. Ele, inclusive, ele me deu a felicidade de conhecer o Alex Russo. Sim. O projeto lá em Periperi, o Sensei Divino. Sensei Divino. E que é uma coisa, assim, espetacular. Como ele me dizia que a mãe fazia o kimono dele com as embalagens dos mantimentos. E ele ser o medalhista representando o nosso país nas Olimpíadas de Atlanta. E teve dificuldades também. O pai dele também acho que era motorista, que é uma profissão digna como qualquer outra, mas infelizmente às vezes a questão do trabalho braçal, operacional, não é tão valorizado. Mas que sirva e que são exemplos para os filhos. Sim. Porque é um trabalho digno, com muito suor, dedicação. Sim. Então Muito. isso é que leva as pessoas a ter esses exemplos dos pais para a vida. Para a vida. E aí vai se superando. E falando de vida, que é de suma importância, que você também pegou numa situação que São Paulo estava enfrentando uma dificuldade muito grande. E graças a Deus eu falo isso, porque você é também uma pessoa muito religiosa, eram as questões das creches, porque as mães, hoje, elas contribuem com o sustento familiar. Sim, sim. Porque nós somos um país de 220 milhões de habitantes e não temos tanta oportunidade de emprego. O empreendedorismo, como você sempre defende, gera oportunidades, mas a mãe tem que sair para ajudar no sustento. E onde fica a criança? E nós tínhamos um problema sério com as creches. E eu gostaria que você falasse para os nossos internautas a solução que você encontrou. E é uma pessoa que não só a vereadora, mas mãe também, sabe sentir o que é uma dificuldade de uma mãe ter que trabalhar e como ficar a sua criança em casa. Pode contar para nós um pouco disso? Vou contar. Que serviu de exemplo para vários municípios, inclusive. Eu vou voltar até um pouquinho, que você falou, né, como mãe. Eu não sei se você se lembra, mas eu cheguei na Câmara com meu filho nos braços. Sim. E eu lembro quando eu decidi ser candidata a vereadora, eu estava grávida de 8 meses. Foi difícil uma eleição de 8 meses. Eu tinha R$ 1.000 na conta, R$ 1.000 na conta. Nossa. Um bebê crescendo e muitos sonhos no coração. E quando meu filho nasceu, muitas pessoas perguntavam para mim: o que você vai fazer com o seu filho?
E eu respondia, se fosse o meu marido, você me perguntaria isso? Você perguntaria isso a ele? Certamente não, Mausler. Sim. Então, isso foi uma grande reflexão de como que eu faria desse meu testemunho, dessa minha vivência, uma grande virada para todas as mulheres da cidade de São Paulo. Foi uma vaga na creche que mudou minha vida. Eu nasci com um problema de saúde chamado epilepsia refratária. Então, eu dava de 5 a 8 convulsões diárias. Então, eu começava na creche... Diárias. Nossa. Então, eu começava na creche e terminava no hospital. E talvez agora você comece a entender o porquê eu sou uma pessoa de tanta fé. E esse processo, né, de encontrar, fazer com que as dificuldades de saúde, o contexto econômico, né, de ter nascido numa comunidade carente, tudo não mulher, né, não fizesse com que fosse determinantes no meu destino. Então, quando eu cheguei na Câmara Municipal com o meu bebezinho e vi a manchete que 69 mil crianças aguardavam a fila da creche, aguardavam uma vaga na creche, né? Aguardavam na fila, eu falei assim, olha, aqui está a minha bandeira. E eu peguei a tese do ganhador do Prêmio Nobel, James Heckman, e transformei num projeto de lei junto com vários vereadores, coautores. Inclusive, o prefeito é coautor dessa iniciativa, que muito me honra, que me dá muita alegria. E hoje ele executa a lei que ele me ajudou a construir. Que bom. E esse projeto de lei zerou a fila da creche, mas não foi só isso. Foi impressionante. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Nesses 8 anos, mais de 95 mil vagas em creche foram geradas. O acompanhamento desde o pré-natal. A fila na creche, a mãe já pode inscrever a criança com 4 meses de gravidez. Nossa, isso. São Paulo já faz cirurgia intrauterina. Nossa. Se é diagnosticado durante os exames do pré-natal, já é solucionado no ventre. Política de habitação. Quem tem criança de 0 a 6 tem prioridade. E tantas outras políticas que derivaram disso, educação em tempo integral, a gente começar então a pensar a criança, o cadastro único. Porque às vezes uma criança que foi, às vezes não, sempre que uma criança ela vive algo fora da normalidade, isso acarreta prejuízos. E marca, então, né? Se a criança passou por um oculista e ela está com baixo desempenho escolar, graças ao cadastro único que está também na lei, a professora consegue ver que ela recentemente se consultou no médico e com isso ela consegue entender o baixo rendimento da criança. Se a criança vai no pediatra e ela consegue ver pelo cadastro único que a assistente social está acompanhando ela porque ela está sendo vítima. Ela foi vítima de pedofilia. Então, ela consegue dar um atendimento, esse profissional, esse pediatra, consegue dar um atendimento diferenciado para essa criança. Então, a gente pensar a criança, sim, todas as crianças, mas respeitando a individualidade de cada uma delas, é isso que torna a política de primeira infância de São Paulo tão especial. Tem muito a se avançar, muito a se avançar, muito a se conquistar, muito a se conquistar, mas uma cidade da dimensão de São Paulo não ter mais fila de creche é muito emblemático, muito simbólico. É uma vitória, porque somos a 5ª capital do mundo, vamos dizer assim. Com tantos problemas que nós temos, a periferia, São Paulo recebe o mundo todo, não é? Sim. O mundo todo vem aqui. O mundo vem aqui. Vem aqui. É o país que maior número de imigrantes de todas as nações. Somos o celeiro do mundo, né? Sim. E aí, nesse sentido, realmente a responsabilidade de estar no legislativo, criando
projetos que possa viabilizar, mas materializar em benefício, é uma conquista e parabéns por estar lutando por isso, porque é uma sensibilidade de uma pessoa que passou por isso, mãe, como você disse, e que realmente absorveu a necessidade e as dificuldades dessas mulheres. Sim. Então, isso foi uma conquista muito grande. Então, eu quero, mais uma vez, dar os parabéns, porque foi determinação, né, para você conseguir isso. Porque aprovar projetos em São Paulo não é fácil. E que bom que o prefeito Ricardo Nunes esteve junto com você, né, que tem sensibilidade também para essas causas sociais, né? E que tem feito essa pauta avançar e muito, porque o legislativo pensa, ele consolida uma política pública, mas quem vai colocar essa lei em prática é o executivo. E ter um prefeito à frente da nossa cidade com sensibilidade. E o Ricardo tem uma outra peculiaridade, não sei se você sabe, ele veio do Capão Redondo, do Parque Santo Antônio. Parque Santo Antônio? Eu sabia Parque que ele era a Santo zona sul ali, mas, então, vizinho. Vizinho. Então, ele entende essas dificuldades, ele é um grande irmão aí também, muito compromisso aí com a fraternidade, igualdade, liberdade. Então, os princípios que tornam um prefeito diferenciado, né? Com certeza. E, vereadora, a gente aqui fica imaginando tantas coisas. Creche que você resolveu uma situação que estava há décadas São Paulo sofrendo. E você pôs a mão nisso e resolveu. Uma pessoa que tem o carinho pela modalidade esportiva. Cultura nem se fala. Empreendedorismo é sua marca. Porque é aquilo, tudo que a pessoa possa fazer. E você falou uma coisa legal. Esquece o CNPJ. Faça. E é onde a gente vê que era o trabalho informal que podemos colocar como empreendedor. E na educação, que você também, pela sua história, o que você tem feito nessa área que, quando você disse que o Brasil, se não tiver essas crianças a educação necessária, nós estamos com realmente sérios problemas de futuro. Sim. Eu fui professor universitário. Eu deixei de trabalhar em 2013 porque eu vi a dificuldade das pessoas chegando no ensino superior sem noção nenhuma, sem base. E isso me entristecia. As pessoas iam atrás de um diploma. Sim. E, na verdade, tem que buscar o conhecimento, não o diploma. Diploma é uma consequência. Não preciso nem estar formado. Eu posso me dedicar a estudo, ter autodidata, de fazer alguma coisa e poder fazer a diferença. E eu gostaria que você, nesse sentido, pudesse falar dessas suas ideias que podemos ter. Da mesma forma que você resolveu um problema, eu acredito que o teu idealismo pode fazer a diferença nessa área. Você quer levantar um pouquinho aqui? Pode, para não ficar... Isso. Aí, ótimo. Desculpa eu estender tanto, mas certeza. É um tema tão sério. Não, com certeza. A educação, ela é um divisor de águas, né? E a gente vê no Brasil se investindo muito em educação universitária. E é o grande erro. Os países desenvolvidos investem na base. E hoje, já estudos comprovados, não é porque eu estudei neurociência em primeira infância, né? Não é isso. É porque realmente não é só os meus professores. Eu tive a oportunidade de ter Daniel Goleman, Jack Showkoff e tantos outros grandes líderes como professores para me inspirarem, para realmente poder mostrar o que de fato era importante, que faria uma nação se desenvolver, o que tornou Boston o que hoje Boston representa para os Estados Unidos. E hoje o que eu assisto no Brasil? Cada vez mais se investindo em educação de ensino superior e cada vez menos nas creches, no início da vida.
quando a criança está no ventre da mãe. O compromisso de um país começa quando essa criança começa a soprar no ventre da mãe, quando aquela vida começa a ganhar sentido para aquela mãe, para aquela família, para a comunidade, para a cidade, para o estado, para o país. Então, o compromisso do nosso estado deveria estar totalmente voltado a essas crianças. Foi assim que Coreia do Sul mudou sua história. Foi assim que os Estados Unidos mudou sua história. Foi assim que a Inglaterra mudou sua história. Todos os países desenvolvidos que investiram em suas crianças tiveram uma transformação e uma mudança de patamar. Então, é importante que a gente tenha esse olhar de investir na base, cada vez menos na educação do ensino superior. Mas, Janaína, você está querendo me dizer, você acabou de contar que você sonhava em ter o seu diploma e você está dizendo que... Não estou dizendo, eu estou dizendo que se você cria jovens plenos, autônomos, donos de si, com as suas capacidades e habilidades. Uma coisa que, por exemplo, a Holanda é muito desenvolvida e o Brasil é pouco, ensino técnico. Então, aqui a gente tem a cultura do ensino superior, que ele tem uma importância, mas o ensino técnico, ele é algo que pode, num curto espaço de tempo, trazer uma profissionalização e uma renda altíssima para esses jovens que hoje estão sem perspectiva. Porque o diploma do ensino superior é muito distante e o ensino técnico, a lei de oferta e demanda não está equilibrada. Então, como que a gente muda essa história, Mausli? A gente muda essa história investindo na base. Os esforços dos nossos governantes têm que ser na base, tem que ser nas nossas crianças. Nós precisamos dizer para essas crianças que serão os futuros governantes, os futuros administradores, que serão os futuros chefes de família, que nós, como sociedade, temos compromisso com elas. Tem algo que eu acho muito bacana que acontece com os índios, né, dentro de uma aldeia indígena, que o cacique, se ele vê qualquer intercorrência com uma criança, ele intervém. E eu lembro que me chamou a atenção porque uma criança estava brincando com uma bola pequena e ele tirou a bola da mão daquela criança com medo dela engolir, engasgar, ter alguma coisa. E ele trouxe uma fala na sequência e que me tocou muito. Essa criança, ela é uma responsabilidade de todos da aldeia. Não é só da mãe, não é só do pai, é de todos. E a gente entender, né, o artigo que está lá na nossa Constituição, que a criança é uma responsabilidade de todos, não só da mãe, não só do Estado, mas da sociedade civil como um todo. E isso já está na nossa lei. Mas isso precisa entrar no coração, na mente, no seio da nossa sociedade, para que os investimentos cheguem aonde de fato precisa, para que a gente possa ter uma sociedade plena, uma sociedade que tenha condições de sair do país, que obviamente que a gente sabe o quanto que é importante a agricultura para o nosso país, mas eu não quero mais ver só o Brasil, eu quero que o Brasil continue exportando café. Eu acho importantíssimo, mas eu quero que a gente também fabrique as nossas cápsulas. Sim. Porque a gente exporta o café e ele volta quantas vezes mais caro para o nosso país para consumo interno? Não é só o café, quase tudo que nós mandamos do agro volta mais caro. Sim, e como que a gente fortalece as nossas indústrias? Como é que a gente fortalece as nossas inteligências? Ao invés de lutarmos contra a inteligência artificial, por que não nós trazermos a inteligência artificial como um aliado na superação desse gap educacional que a gente tem? Então, eu acho que a gente tem desafios da sociedade do hoje e de decisões de como vai ser investido esse recurso público e que passa, obviamente, por esses gestores que estão nos assistindo entenderem
que o verdadeiro compromisso de um estado, de um município, é com as suas crianças. Não, sem dúvida. E você colocou esse tema do ensino técnico, que na minha infância nós tínhamos isso. E realmente dava uma oportunidade, porque nós trabalhávamos cedo. Então eu já tenho uma crítica que começar com 16 anos trabalhar, eu não sei, tem alguns que entendem que é bom, mas se tivesse uma educação boa. Mas eu comecei a trabalhar com 13 anos registrado. Eu continuo aqui do jeito que os braços, pernas, tudo certinho. Então, não me tiraram nada essa qualidade de poder ajudar na minha casa. E o ensino técnico foi fundamental. Hoje nós temos as ETECs, que são referências no Estado. Nós temos o próprio Senai, que tem um bom trabalho, só que tem poucas unidades. E nessa linha que poderia investir mais, como você falou, na base, para que amanhã no ensino superior ele vá com força. Claro, produtos e serviços é uma tendência natural de crescer dentro da nossa economia, mas a indústria ela tem um papel importante. É importante que a gente reaviva as nossas indústrias para que a geração de emprego, de oportunidade, de inteligência, de valor agregado aos seus produtos possam, de fato, ser um diferencial novamente do nosso país. Produzirmos e exportarmos, não só importar, né? A gente tem que começar a fazer isso. Mas olha, vereadora, aqui vamos ter um outro programa, porque só um não vai dar. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu visitei o seu gabinete é que você também inovou numa situação que eu achei fantástica. Quando entrei, eu me perdi ali. Confesso que eu falei, onde está a mesa, com quem que eu falo? Aí eu vejo café, vejo uns banquinhos, vejo uma área de trabalho ali, do pessoal no computador. Aí eu vim descobrir que isso foi também uma inovação da sua parte, que criou um gabinete coworking. Conte um pouco sobre isso, porque, aliás, eu convido vocês a visitar o gabinete da vereadora, até de outras cidades, que ali a pessoa, quando chega, se sente aconchegada. Entende? A recepção já entra ali sem... me ajuda sem resistência, querendo, me dá o teu cadastro, me dá isso. Não, você entra, fica à vontade. Parabéns pela essa iniciativa. Os gabinetes têm barreiras, você vai chegar, não dá nem para entrar, já toma um susto. O seu não, você já está entrando, vai lá, toma café, tem bolacha. Até um dia eu fiquei olhando lá, será que pode pegar? Não, pega a bolacha aí. Conta sobre isso, vereadora. Na comunidade... O que deu nisso para você fazer? Na comunidade é muito comum as mães levarem os filhos para passear no shopping, mesmo sem dinheiro. Para ver lojas bonitas, limpas, organizadas, serem bem atendidas, terem um local adequado para receberem ela e seus filhos. Dentro disso, é um pouco da minha história também. E o que eu percebi? É que a casa do povo, o povo, muitas vezes não se sentia convidado a estar lá. Mas será que esse ambiente, da forma como está, ele é aconchegante? Como é que eu posso criar um ambiente que ele forme como se fosse um tapete vermelho invisível, em que as pessoas se sintam convidadas a irem lá, dentro de um espaço público, que ela não precisa ter uma pauta definida, mas que ela se sinta acolhida, que ela possa entrar de um jeito e sair melhor do que ela entrou. Então, esse foi o primeiro coworking do Legislativo que a gente criou. A gente derrubou todas as paredes, criou uma caixa de cristal. Você entra no gabinete, você consegue ver todas as salas, ver tudo o que acontece. É verdade. Você tem ali um espaço intimista, em que você é convidado a permanecer, a construir ideias, a ser parte da solução e não só do problema. Então, ao invés de ficar na televisão, poxa, São Paulo está com
esse problema, com aquele problema, não. Eu vou no gabinete, no primeiro coworking legislativo do mundo e vou ser parte da solução. Então, é assim que a gente recebeu mais de 400 projetos de iniciativa popular. A própria população inscreveu o seu sonho dentro do coworking, convidando a gente a ser parte dessa solução. E que juntos a gente consegue fazer com que São Paulo seja muito melhor. Então, essa é a visão do primeiro coworking. Além de trazer todo o olhar do empreendedorismo, de você compartilhar ideias, de você fomentar novas soluções, novas proposições, a gente trazer esse ambiente colaborativo, a gente trouxe também o ressignificando o que é esse estar na casa do povo. Olha, sem dúvida, eu que já trabalhei muitos anos ali, sinto que é a minha casa, mas chegando ali eu vi o aconchego mesmo que você falou. As pessoas atenciosas, uma equipe, está de parabéns a sua equipe de trabalho. Mas olha, continue firme, hein? Não sejam firmes aí a equipe aí, porque muita responsabilidade a vereadora possui, porque uma cidade como São Paulo não é fácil. Não é fácil. E parabéns por essa inovação, né? Porque o legislador tem que inovar. Sim. Ele já está ali para fazer, como diz, fiscalizar, legislar, criar leis que sejam boas para o cidadão, não muitos que fazem uma lei que nos engessa. Posso contar uma de esporte que Sim, nasceu por lá? favor. Rugby nas escolas. Então, a gente fez o contraturno escolar no Serete, com mais de 600 crianças, e foi um cidadão que inscreveu dentro do coworking, né, na plataforma do coworking, e foi selecionado, e a gente, então, construiu esse programa, e mais de 600 crianças da rede pública municipal foram beneficiadas. Nossa, olha que... E numa região boa ali, perto da Vila Formosa, Tatuapé, ali, aquela região, muito bom. 600 crianças? 600 crianças. Olha aí, ocupando as crianças, dando toda aquela determinação, disciplina, e com certeza vão nos dar muitas alegrias, né? Então, muito bom. A nossa vereadora gosta de esporte, foi praticante, né? Aqueles que estão chegando agora, fez handebol, tem uma história linda. Vamos hoje eu tento registrar tênis. Isso. Hã? Hoje eu tento tênis. Ah, mas é bom. Tem uma modalidade que depois eu quero te apresentar, vou apresentar o presidente, que é o pickleball. É um tênis com uma quadra reduzida, mais fácil para fazer. Eu estou precisando fazer isso, porque quadra grande eu não consigo mais correr, né? Entre joelho, você é novinha, mas eu já estou mais, já descendo a ladeira, mas eu preciso praticar alguma coisa, né? Ai, Mauser, ó, corações, novinha, gente, Mauser é incrível. Não, uma simpatia de pessoa aqui, e eu os convido a conhecer o gabinete da vereadora lá na Câmara Municipal. E nós estamos chegando no final, e eu quero até convidá-la, ver a tua disponibilidade, pelo teu carisma, pela pessoa que... a bagagem que você possui, se nos próximos programas você possa dividir conosco aqui os entrevistados. Claro. Que nós vamos ter aqui algumas pessoas e você ajudar nessa química de construção que vai contribuir muito conosco. E eu, para concluir, eu gostaria das suas considerações finais, porque nós estamos chegando a quase 1 hora. Gente, 150 minutos, já estamos quase a 1 hora, porque não deu para perceber. A nossa produção aqui também viu que passa, né, o tempo e não dá para perceber. Então, eu gostaria das suas considerações, vereadora, e a câmera ali, para você dar o recado para os seus eleitores, para os amigos, e que possam realmente estar nos acompanhando nesse dia a dia. Seus projetos, seu trabalho. Quero, antes de eu fazer as considerações, muito rapidamente, contar o que eu fiz no Céu Paraisópolis, em parceria com a Faculdade Forte, em que as crianças
da creche tinham um profissional de educação para fazer todo o estímulo de psicomotricidade dessa criança, promovendo todo o desenvolvimento social, cognitivo dessas crianças no Céu Paraisópolis. O resultado é incrível e só reafirmou e fortaleceu o meu desejo de ver um educador de educação física dentro das nossas SEIs, que é o Centro de Educação Infantil, que são as famosas creches. Então, com isso, eu encerro aqui, irmãos, agradecendo muito a oportunidade de ter vindo aqui no Podiumcast, ter tido esse bate-papo tão gostoso, tão tranquilo, de uma forma em que a gente falou de temas inspiradores, temas difíceis, desafiadores da nossa sociedade, mas também que a gente viu um grande horizonte, não só para a educação física, mas também para a gestão pública como um todo. Então, acho que o grande convite que fica aqui é quem acompanhou a gente, que está até aqui, e lá no meu Instagram, janainalima.oficial. Quero que tenha alguma dúvida, tenha algum projeto que gostaria de conhecer mais, janainalimavereadora@gmail. O convite é que essa conversa não pare aqui, que você sinta-se parte de ir lá tomar o café, conhecer o primeiro coworking legislativo do mundo, mas que também você se sinta parte de inscrever o seu projeto. Olha aí. De ter o seu projeto inscrito dentro do nosso coworking e ser parte dessa história que está transformando São Paulo. E é um grande privilégio estar aqui contando tudo isso para você. Não, para todos nós. Foi uma honra recebê-la pela qualidade, pelo desprendimento, a pessoa totalmente comprometida com a qualidade que tem que ser levada aos cidadãos. Isso é difícil a gente encontrar esse compromisso e nos honra muito, engrandece muito a nossa associação, o nosso Podiumcast, que a gente sempre prima pela qualidade das pessoas aqui. E com certeza vamos estar mais envolvidos, mais próximos, para poder dividir tudo isso que você tem de comprometimento para a sociedade. Serve de exemplo para todos. E como eu disse inicialmente, a gente sai daqui melhores do que quando entramos. Aprendi algumas questões, vi a sua determinação que nos motiva, né, a continuar esse trabalho e de fazer uma sociedade mais justa. Com certeza. Então, isso é muito importante, que nos une é isso. Então, muito obrigado, mas eu quero te presentear aqui com duas... São duas situações que eu até esqueci. Você fez essa ação no Paraisópolis com a Universidade Forte, Isso. que é do professor Fábio Mazoneto. Isso. Vamos convidá-lo. Você pode fazer o convite a ele Claro. para fazermos um bate-papo nós três aqui? Com certeza. Faz tempo que eu não vejo, mas é uma grande pessoa que faz um trabalho também inovador, oportunidade que ele dá para as pessoas escreverem. Sim. E é isso. Aqui nós temos uma gentileza do CREF, do Conselho Regional de Educação Física, na pessoa do professor Nelson Leme da Silva Júnior, que dá uma lembrancinha para todos os nossos convidados. E que você, que é uma apaixonada do esporte. E aqui tem um detalhe, nós trocamos de lugar hoje e tem uma sacolinha que eu peço essa gentileza, que é o outro presentinho, não, que é seu. Ai, Que nossa, obrigada. Aqui só ganha isso quem participa. As pessoas falam, me dá, me arruma, amigos que convidam, falam, vai chegar a sua hora, vindo aqui ganha. Nossa. Então, olha, é uma lembrança com carinho, é simples, mas é um carinho da Suen TV, nosso aqui da ACMESP. Essa caneca, olha. Do nosso Podiumcast. Olha que lindo. Então Sim. E, Nossa, que lindo. E agradecemos aqui você. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de ter aprendido um pouquinho mais com você. Não, que isso. De ter ouvido
a sua visão mais uma vez. O Mauser, ele é uma pessoa muito especial. Obrigado. Eu tenho um carinho enorme por ele, né? Porque eu tô aqui no Podium Cast, mas eu admiro o seu trabalho, a forma respeitosa em que você encontra conexão com as pessoas, independente da sua condição social e a sua condição socioeconômica, da sua condição intelectual. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, é o que diz quem você é, Mausler, essa pessoa única, determinada, acolhedora, amiga, e que está sempre pronta a ajudar. Não por interesse, mas por um verdadeiro espírito do servir, e é isso muito bonito e inspirador. Continue assim. Obrigado. Então, é um privilégio estar aqui. Mais um pouco começa as lágrimas caírem, que é uma emoção grande vindo da nossa vereadora Janaína Lima. Eu não tenho nem mais palavras, já estou até meio engasgado aqui, mas gratidão. Muito obrigado por essas suas palavras que me deixa muito feliz. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a todos que estiveram nos acompanhando, os internautas, os nossos amigos, que todos que estão conosco são sempre amigos, temos um carinho muito grande e na próxima semana estaremos com mais um Podium Cast. Muito obrigado, ótima semana para todos.